Bom, mas por que quando eu falo de felt sense eu linko ele com a face? O que tem essa relação? O que tem a ver o felt sense com a face? A face ela é o nosso maior órgão sensorial. E se nós estamos falando de sensações, tem tudo a ver abordar a fáscia quando a gente fala de sensação. E se nós estamos falando de sensações, tem tudo a ver abordar a fáscia quando a gente fala de sensação, já que dentro do nosso tecido facial, ele está repleto de receptores. E são esses receptores que informam para a gente quais são as nossas sensações. Fáscia é a nossa roupa interna, que ela nos reveste da cabeça aos pés de forma ininterrupta. E essa descrição que eu coloquei aqui para vocês é uma maneira muito simples, inclusive, de explicar para o aluno o que é fáscia, sem muitos detalhes, né? Ele já vai entender do que você está falando. Então, o que seria essa forma ininterrupta? Imagina uma roupa sem costura, que não tem interrupção. E é uma roupa tridimensional, ou seja, recobre o corpo de todos os lados, de cima para baixo, da direita para a esquerda, de frente para trás. Ela separa cada estrutura interna na sua caixinha. Então, ela põe o coração no lugar dela, o pulmão, o intestino, cada coisinha no seu lugar. Ela recobre cada grupo muscular, separa os grupos musculares, ela separa cada feixe muscular, só que ao mesmo tempo que ela separa cada coisinha, põe cada um no seu quadrado, ela mantém tudo junto, tudo se conversando, tudo conectado em comunicação. Então, ela separa e, ao mesmo tempo, ela integra todas as nossas estruturas. E por que é tão relevante a gente estudar a face, aprofundar nesse assunto? Para vocês terem uma ideia, isso é um dado novo que a Ana trouxe na mentoria para a gente. A nossa face, ela equivale a 17% do nosso peso corporal. É bastante, né? É bem significativo esse valor. Só que se a gente for estudar a fáscia aqui, daria um curso de um dia inteiro, no mínimo, e a gente não ia esgotar o assunto fáscia. Então, eu vou focar aqui na fáscia como um órgão sensorial, que é o que interessa para a gente neste momento, né? A nossa face, há uns 10 anos atrás, aproximadamente, falava-se que tínhamos em torno de 100 milhões de receptores na face. Um tempo depois, já começou a admitir, eles descobriram que não eram 100 milhões, era em torno de 200 milhões. Recentemente, eles já começaram a falar em mais de 300 milhões de receptores na face. Então, olha como a nossa fáscia é importante para toda essa parte sensorial. Desses 300 milhões, em torno de 200 milhões estão na pele, ou seja, na nossa face superficial, e 126 milhões na visão, que é o nosso órgão que nós, que enxergamos, ele é um dos que estão mais aguçado, que a gente usa muito, né? Esses receptores, eles estão 80% deles, então, estão na face superficial, e eles são relacionados à interocepção. Então, tá aí a justificativa, a importância da gente estudar a fáscia quando a gente estuda sensações, quando a gente estuda percepção. Dentro desses receptores, nós temos os mecanorreceptores na nossa face, que são aqueles receptores que são sensíveis aos estímulos mecânicos, e tem alguns que são extremamente importantes para a nossa prática. Então, nós temos dentro da face o patine. O patine, ele vai ser sensível à vibração, à direção e à velocidade do movimento. E aí, depois, mais para frente, quando eu começar a falar das ferramentas do sentir para perceber, vocês vão ver que faz muito sentido a gente estudar esses receptores, a gente estudar a fáscia, porque tem tudo a ver com as ferramentas para o sentir para perceber.
Nós vamos passar as informações aqui. Eu não estou guardando nada. Tudo que eu estou trazendo hoje para vocês. Tem bastante coisa. Eu só não vou trazer mais porque a gente não tem tempo para isso. Mas no workshop, a gente vai ter a possibilidade de aprofundar um pouquinho mais esses assuntos, tá bom? Tanto de fáscia, ver um pouquinho mais das camadas, dos receptores, ver os tuning pegs, aí a gente vai conseguir aprofundar um pouquinho mais no workshop. Mas com o que vocês estão vendo hoje aqui, já vai dar para pôr tudo em prática, tá? Então, o Patini, vibração. Então, tudo que a gente põe de vibração, aqueles rolos vibratórios que a gente usa dentro da fisioterapia, aciona o Patini. Mudança de direção. A gente explorar diversas formas de se mover, aciona o Patini. Velocidade, brincar com um movimento mais lento ou um movimento mais rápido, aciona o Patini. Nós temos depois o Ruffini. O Ruffini, ele é sensível à lentidão do movimento. Então, quando a gente reduz a velocidade, o Ruffini acorda. É ele quem é acionado nesse momento e que vai informar para a gente as sensações que a gente vai sentir no corpo. Depois nós temos os TNLs, que são eles são multimodais, que são as terminações nervosas livres. Eles são chamados de multimodais, porque eles se moldam à situação. Então, por exemplo, eles vão ser sensíveis à temperatura, à dor, ao deslizamento. Então, ele consegue se adaptar para diferentes situações. Então, se a temperatura do nosso corpo eleva, é ele quem vai nos informar isso. Se a gente sente algum desconforto, alguma dor, é o TNL que vai informar isso para a gente. Quando a nossa face está deslizando, está bem, está saudável, é ele quem vai informar se a face está deslizando ou não, se a gente está com alguma rigidez. Depois nós temos os muscle spindles, que eles vão nos dar noções de alongamento. Então, quando vocês vão fazer um alongamento, por exemplo, vocês vão abrir o braço aqui. Eu vou levar meu braço para trás. E aí você sente dor. Aí você fala, não, tá doendo, tá desconfortável. Você volta um pouquinho. Quem tá te avisando que você passou do limite é o muscle spindles. É ele quem vai informar para vocês, olha, você passou do limite. O seu corpo hoje está preparado para ir até aqui neste momento. Isso não significa que não vai melhorar. A gente, com o movimento, com a prática, a gente vai melhorando toda essa situação, né? A gente vai ampliando, a gente vai aprimorando. Mas é ele que vai te falar, hoje o seu corpo está pronto para fazer isso. Tá? E, por fim, a gente tem o Golgi. O Golgi, ele se localiza, ele está lá na face intramuscular, principalmente lá nos septums. E eles vão dar para a gente a sensação de peso. Então, pensa no seguinte, quando vocês pedem para os alunos deitarem no chão, ou em pé, enraizarem o pé no chão, sentirem o pé pesado no chão, ou deitado, pedir para o aluno se deitar, fala assim, entrega seu corpo ao chão, sinta o seu corpo pesado no chão, derretendo lá no chão, e bem pesado. Essa sensação de corpo entregue, pesado, quem nos dá é o Golgi. Flávia, Oi, Bruna. você estava falando ali das noções de alongamento, tá? Uma coisa que às vezes acontece comigo, e agora fiquei pensando, eu às vezes não estou fazendo uma aula de yoga e aí ele tem um enfoque em liberação facial também e tal, e aí eu percebo, quer dizer, no momento eu não percebo que eu fui além, mas no dia seguinte eu me dou conta de que eu fui além ontem. Entende? E às vezes acontece, principalmente na musculatura posterior, né? Acontece de ficar 2 dias. E eu fiquei pensando, falei, puxa, eu não respeito o meu limite. Mas aí agora eu fiquei pensando que pode ser uma dificuldade de percepção corporal, aquela coisa Sim. que eu não estou atenta, né? Sim.
eu fiquei pensando que daí a gente pode se machucar nesse sentido, assim, na hora você não se dá conta a essa, né, não presta atenção nesse limite que o corpo está te sinalizando, então talvez fosse mais interessante diminuir a velocidade. Sim, diminuir a velocidade, de repente diminuir uma amplitude, a gente vai ver isso dentro das Sim, ferramentas, o que você pode fazer, porque o que acontece? A gente vive 24 horas em função do relógio, né? A gente faz aquela pausa para o autocuidado, mas às vezes você fala assim, nossa, eu tenho uma aula daqui meia hora. Eu tenho 20 minutos para ter 10 minutos para me organizar para a aula. E aí você quer fazer tudo dentro daqueles 20 minutos e aí você não aterriza no seu corpo. Você não está 100% com a sua atenção ali. Você está ali, o celular vibra. Será que meu aluno não vem? Né? Tá desmarcando? Ou tá com o filho em escola, nossa, será que é alguma mensagem da escola? Será que tá tudo bem com o meu filho? Tem outras coisas na cabeça e a gente não aterriza no próprio corpo. A gente acaba não prestando atenção. E aí os nossos receptores, eles mandam o sinal e a gente não percebe. Então, existem algumas maneiras da gente amplificar essas sensações para que a gente consiga entender melhor como é que o nosso corpo está funcionando, como o corpo está recebendo o estímulo, como o corpo está respondendo ao movimento. E aí, pensando em tudo isso, em como eu já aplicava muitas coisas na minha aula, como eu falei no início, e eu percebi que muitas vezes eram de forma até intuitiva, nasceu o Sentir para Perceber. E o Sentir para Perceber, ele veio para auxiliar a amplificar as sensações, para que o aluno consiga perceber como essas sensações afloram no seu corpo, interpretar essas sensações. E quando ele consegue perceber, ele passa a entender o que é bom ou ruim para ele passa a conhecer os seus limites e a melhor maneira de desafiar o próprio corpo, porque a gente dá um estímulo, quem desafia o próprio corpo é o aluno.